E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje eu queria mostrar uma experiência um pouco diferente para vocês. Não sei se vocês sabem, eu não devo ter falado no canal ainda, mas eu costumo pedalar. Eu gosto de pedalar e tal, faço um trajetinho mais ou menos sempre o mesmo, mas eu gosto de pedalar, sei lá, fazer exercício e tal. Tem uma adrenalininha ali no meio e tal, então eu costumo pedalar bastante. E a proposta desse vídeo começou porque essa semana, tipo, como eu tô começando a ir trabalhar mais cedo e tal, tipo, essa semana acabei tendo que pedalar, tipo, tava tudo escuro ainda, tudo de noite. E tipo, eu achei interessante, tipo, foi uma experiência legal. Eu gosto mais ou menos de andar de noite, dirigir de noite. Vocês podem ter visto em alguns vídeos isso daí já, e tipo, é um negócio que eu gosto. Tipo, eu acho interessante fazer, eu já viajei bastante à noite e tal. E pedalar foi uma experiência legal, um negócio interessante. E eu tava pensando e tal. De noite não necessariamente, tipo de madrugada. O horário desse vídeo inclusive foi 10 para 5 que eu saí de casa. Então tipo já tava de manhã, mas tava escuro ainda. E e a ideia desse vídeo surgiu também principalmente porque essa semana vai ser a semana de Páscoa, né? E às vezes eu vejo uns vídeos de terror aqui e ali. E muita gente comenta que tipo acontece coisas assustadoras e tal na sexta-feira santa e domingo de Páscoa, entre essas duas datas aí. Aí eu pensei, por que que sexta-feira de manhã eu não saio pra pedalar, que é um negócio que eu ia fazer mesmo, gravo, e se for pra acontecer alguma coisa, tá gravado, né? Aí eu posto um vídeo e tal. E se não acontecer nada também, eu gravo um videozinho e posto no canal, sei lá. E a proposta desse vídeo é mais ou menos essa. Sei lá, se acontecer alguma coisa, tá gravado. Se não acontecer, é nóis. E tipo, se acontecesse, sei lá, a ideia era, tipo, ver alguma coisa fora do normal, pego, dou meia volta e volto pra casa. Mas vocês vão acompanhando o vídeo, vocês vão ver se aconteceu ou não. Mas tirando isso, o pedalzinho foi tranquilo. Tipo, foi da hora. E deu pra ir, voltar, tava de noite ainda. De noite não, tava escuro ainda e tal. E um negócio interessante pra vocês verem é que o que eu tinha era isso daí. Era o farolzinho da bicicleta, vez ou outra passava um carro. Nossa, esses carros passando a mão contrária atrapalha pra caramba. Tipo, dá uma ofuscada na luz da bicicleta, sabe? Mas mesmo assim, fomos que fomos, né? E uns trechinhos aqui, trechinho ali, eu vou mostrando pra vocês o trecho e vou conversando com vocês, falando o que que é, o que que não é. Até tem uma parte que eu passei por uma igrejinha, né? Tipo, tentei mostrar na câmera, não sei ainda se deu pra ver. Mas eu achei interessante mostrar, ainda mais sexta-feira santa e tal. Mas beleza. Espero que vocês gostem do vídeo, já deixem um gostei, comentem alguma coisa aí. E bora lá. Eu cortei o vídeo um pouquinho mais pra frente, mas pra mostrar pra vocês que realmente estava escuro à noite. Da última vez que eu saí, que foi se eu não me engano foi quarta-feira essa semana, tava um pouco mais claro porque o céu tava limpinho, tava a lua cheia. Teve até uma hora que eu desliguei a luz e tipo consegui ficar uns minutinhos sem luz nenhuma. Mas tipo, eu vim aqui mais pra comentar com vocês que por mais que esteja bem escuro na gravação, ao vivo tava um pouquinho mais claro e a câmera captou um pouco mais escuro. Eu tentei até aumentar um pouquinho a claridade aqui na hora da edição, mas tipo continuou bem escuro mesmo. Ainda mais que não passou nenhum carro nem nada, mas realmente estava bem escuro e tipo foi uma experiência legal, uma experiência da hora. Se tiver algum lugar um pouco mais seguro na cidade de vocês, assim que vocês possam de madrugada pegar e sair, eu recomendo porque é da hora. E pra vocês verem também que tipo um carrinho que passa já ilumina pra caramba, já dá um gás, mas não é toda hora que passa, então você tem que ficar no farolzinho da bicicleta. E olha que essa luzinha ilumina pra caramba, viu?
Esse trechinho que vocês estão vendo aí é um dos primeiros trechinhos que eu pego um pouco mais de velocidade ali. Porque o que, que acontece? Vocês viram que eu até troquei a posição de mão ali. Porque normalmente eu tenho que entrar um pouco na escada porque tem uma pontezinha e se eu me manter no acostamento tem um degrau enorme ali que a minha bicicleta não consegue passar. Talvez se eu tivesse com uma Big Trail, alguma coisa assim. Big Trail não, uma mountain bike, tô confundindo com moto já. Se eu tivesse com mountain bike até dava pra passar, mas ia judiar a suspensão, é um baita de um degrau ali. Então eu faço o seguinte, eu dou uma olhada pra trás pra ver se não tem, se não tá vindo nenhum carro, se não tá vindo, eu entro na rua e dou uma pedalada mais forte pra passar rapidinho. Aí eu cresci um pouco mais de velocidade ali e até pra falar pra vocês, já que tipo, é um negócio que eu sempre faço, um negócio rotineiro, talvez um dos próximos vídeos eu grave eu pedalando de dia, fazendo esse mesmo trajeto e tal, aí eu mostro pra vocês como que é com tudo claro. Porque é uma vista bem bonita, uma vista bem da hora, acho que vocês vão curtir bastante. Beleza? Apesar que eu já passei algumas vezes de moto também, mas acho que vai ser da hora passar de bicicleta. Passar com um pouco mais de tempo, um pouco mais tranquilo, mais devagar. Daí eu mostro uns pontinhos mais interessantes pra vocês, beleza? Pessoal, nesse momento aí é onde fica aquela igrejinha que eu falei pra vocês. Só que eu tô achando que não deu pra ver porque tá muito escuro. Mas eu achei que desse pra ver porque tava meio iluminado, tinha uma luzinha ali e tal. Mas beleza. Essa luz aí é meio que uma chácarazinha que fica ali, é meio que uma entradona grande. E aí na frente, nesse escurinho, eu vou apontar a câmera pra vocês, fica a igreja. Só que não deu pra ver, mas tá bom. Quando for de dia aí eu mostro pra vocês, beleza? E a minha ideia principal era ir até aí, porque normalmente eu tô indo até aí. Eu tô um tempo sem pedalar, então tô fazendo um trajeto mais curtinho um pouco. Aí eu mostrando a igrejinha pra vocês, que não dá pra ver porque tá muito escuro. Eu podia ter apontado a luz aí, mas mostrei a câmera rapidinho, tá bom. Então eu fiz um trajeto um pouquinho mais longe, rodei mais uns 5 minutinhos só, pouca coisa. Mas aí quando eu estiver voltando eu mostro pra vocês. E vocês devem estar achando esquisito que eu tô do nada postei um vídeo de bicicleta e tal, pedalando. Mas queria mostrar falar pra vocês que tipo, a ideia desse canal é mostrar as minhas experiências. Tipo, não, fui pra um lugar X, fui pra um lugar Y, mostro como que eu fui, o que que eu achei. Mostrei a minha experiência. Tipo, pedalando de noite, de madrugada, um negócio que eu tava afim de fazer. Eu já tinha feito algumas vezes, mas tava afim de fazer de novo e gravar pra vocês. É mais ou menos essa a ideia. Então, sei lá. Por isso que tipo, o conteúdo tá um pouco diferente e tal. Talvez mude algumas vezes, algumas coisas. Não porque mudou o conteúdo, porque é mais a minha experiência. Mexer numa moto, mexer num carro, sair, fazer isso, fazer aquilo. E por aí vai. Mas beleza. Quando eu estiver voltando, fazendo a volta pra voltar pra casa, eu volto com vocês, beleza? E nessa parte eu já tinha parado de falar, mas acontece um negócio um pouco esquisito que eu vou falar pra vocês. Estão vendo essas luzinhas vindo aí? Duas luzes meio esquisitas vindo. Era um outro ciclista. Tipo, olhando assim, duas luzes vindo meio esquisito, mais ou menos do lado, mas era um ciclista, então sei lá. Só pra vocês verem que eu não sou o único louco andando nessa hora de bicicleta. E tipo, pelo jeito dele, ele parecia que tava viajando mesmo. Tem um pessoal que gosta de viajar, né, de bicicleta e pá, ele devia ser viajante. Mas eu tava lá de fazer exercício mesmo. Pessoal, esse daí é o final do nosso trajeto, beleza?
Eu parei aí, tomei uma água rapidinho, dei a volta na escada e já voltei. Mas eu vou mostrar pra vocês a volta também, beleza? Mostrar a volta, ainda mais esse primeiro trechinho aí, que é um trechinho um pouco mais rápido, mas aí quando eu tiver nele eu falo pra vocês. E tem um detalhe que eu queria conversar com vocês. Caso vocês vejam alguma coisa sobrenatural, porque eu já vi muito vídeo que, por exemplo, a pessoa vai lá, grava, não vê nada, mas na câmera a coisa aparece. Então, se vocês virem alguma coisa sobrenatural, alguma coisa assim, vocês comentem aí embaixo o minuto do vídeo, o local mais ou menos para eu saber onde é. Que no próximo vídeo que eu gravar de bicicleta eu passo local por local para ver se tinha alguma coisa lá, se pode ser alguma impressão ou se realmente era alguma coisa esquisita que tava ali. Beleza? Esse é o trecho que eu acabei de falar pra vocês, a parte um pouquinho mais rápida. Vocês devem ter reparado que eu tirei um pouquinho a mão do guidão, eu tava passando pra coroa mais forte, mas a maior coroa, né? Tava na cacaquinha já. E a ida do meu trajeto é praticamente toda subida. Tipo, é subida baixa, desnível, tipo, não é muita coisa, mas é uma subidinha. E principalmente a reta da igreja, que é onde eu tô aí agora, é tipo uma baita subidona. Então meio que eu cheguei, passei um pouquinho e agora eu tô voltando. Tipo, tecnicamente, como é uma baita subidona, eu tô voltando baita descidona. Então eu já coloquei a marcha mais pesada da bicicleta, já tô pedalando forte e vamos voltar esse trechinho um pouco mais rápido. Aí é um pouco mais na frente lá, onde é a parte da igrejinha, mais ou menos onde eu tiro essa marcha, coloco uma marcha mais leve de novo, porque começa a ficar um pouco mais pesado de novo. E eu não sei se vocês ouviram um pouquinho lá atrás, que eu dei uma reclamadinha na bicicleta, mas daí foi porque, como tava subindo o carro, tava com um pouco de dificuldade de enxergar, e acabou que eu passei um pouco em cima de uma sujeirinha da escada. Mas graças a Deus não aconteceu nada, não perdi controle nem nada, foi só passei por cima. Mas essas sujeirinhas da escada aí é complicado, viu? Porque, tipo, quando você tá vendo até tudo bem, mas tem hora que você não consegue ver, que fica ruim, fica difícil. Mas mesmo assim, tamo aí, vamos pedalar e bora pra cima.
E pessoal, e com essa descidinha eu me despeço de vocês. Vocês podem ver que tava de noite, amanhecendo, porque já dá pra ver a silhueta das montanhas aí atrás, já dá pra ver que tá mais claro o dia. Tipo, não tá tão breu como quando eu saí ou nos últimos trechos. E praticamente essa daí é a entrada que vai pra parte da minha casa. Vocês podem até ver aí que eu fiquei meio perdido. Porque tipo, o carro tava entrando, ia entrar, não ia, eu não sabia. Tipo, um ia entrar, outro não ia, e eu fiquei meio perdido. Mas aí eu entrei atrás dele, porque eu não ia entrar na frente dele, é claro, de bicicleta. Mas é isso aí. O último trajetinho aí do vídeo. Vocês já devem ter visto ele algumas vezes nos vídeos de moto. Mas beleza. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem um gostei. Comentem aí embaixo sugestões que eu posso fazer em outros vídeos de bicicleta, de moto, carro ou até alguma outra coisa. E se vocês viram alguma coisa de esquisita também, pode comentar aí embaixo, alguma coisa sobrenatural, sei lá. E espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e falou!